o estado do Rio afastou 14 policiais militares, entre eles 2 comandantes, depois de uma operação trágica no meio de uma festa junina numa comunidade do Catete. Um jovem de 24 anos que estava na festa foi baleado e morreu. Quem traz informações para a gente ao vivo do Rio de Janeiro é a repórter Viviane Nascimento. Bom dia, Vivi. Temos a Vivi? Tô aqui com a Vivi. Thalita. Desculpa, Vivi, não tinha te visto, mas tá aqui no telão comigo. Bom dia, Vivi. Quase já boa tarde, né? Já passou do meio-dia. Conta pra gente o que aconteceu nesse final de semana. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Mais uma vez, infelizmente, a gente vem aqui falar de uma ação desastrosa da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Uma operação que a Polícia Militar classificou como emergencial, aconteceu durante uma festa junina no Morro do Santo Amaro, que fica aqui na região entre a Zona Sul e o centro do Rio de Janeiro, ali entre o Catete e a Glória. Na madrugada de sexta para sábado, acontecia um encontro de quadrilhas juninas. Esse é um circuito, uma tradição que sobrevive aqui no Rio de Janeiro, principalmente nas favelas e periferias. Há um circuito de apresentações nas comunidades, e estava havendo essas apresentações, cerca de 2.000 pessoas essa festa, quando, segundo testemunhas, muitas testemunhas que estavam no local, os policiais do BOP, do Batalhão de Operações Especiais, entraram atirando na comunidade. As imagens mostram pânico, correria, muitas crianças, famílias inteiras que estavam ali festejando. E essa ação, essa entrada criminosa da Polícia Militar deixou 5 feridos e um jovem morto, né? O Eros Guimarães Mendes, ele deixa um bebê de 2 anos, ele trabalhava em uma imobiliária, então essa violência policial, Thalita, causou uma comoção enorme. Eu ontem acompanhei um protesto que amigos, familiares, lideranças comunitárias realizaram nos acessos do Morro Santo Amaro, e eu pude ouvir algumas das pessoas que estavam nessa festa, né? Inclusive a mãe do Eros, a Mônica Mendes. A gente separou um trecho dessa fala dela, muito emocionada. A família estava voltando do sepultamento do rapaz e foi direto para o protesto. Separamos também uma fala de um líder comunitário, o Ademar Lucas, que ele tem um projeto dentro da comunidade do Santo Amaro de skate, que ensina e que promove a prática do skate junto com crianças e jovens da comunidade. Foram falas muito emocionadas, o clima era de muita comoção, tristeza e revolta. Vamos ouvir. E o meu filho estava extremamente machucado quando eu vi o meu filho. O meu filho estava com um buraco enorme na barriga quando eu vi o meu filho. E eu já sabia que meu filho estava morto lá em cima. Ele simplesmente botou a grade, arrastou o corpo do meu filho escada abaixo. Escada! Ele arrastou o meu filho pela escada! Jogou o corpo do meu filho e gritou que meu filho era vigia. Botou uma grade pra ninguém socorrer o meu filho. Eu gritei tanto, eu pedi tanto socorro. Porque no Alphaville ele não faz isso. Na Barra, Alagoas, no Leblon, ele não fazem isso. Se eles estão tentando diminuir a violência, por que eles não mandam professor? Thalita, a Mônica, mãe do Eros, obviamente estava muito emocionada. Uma parte da família, além dela, ela estava com o filho, a família toda estava reunida nessa festa. Eles contam que, além dos policiais terem baleado o Eros, eles dificultaram o socorro e debocharam das famílias e dos amigos que tentaram prestar atendimento, levar o jovem para o hospital. E que esse atraso, além, óbvio, né, do tiro, esse atraso pode ter representado significado aí o tempo crucial para salvar a vida do Eros. E uma postura de deboche, né, com todo mundo que estava ali.
Eu queria ressaltar a mudança de postura oficial da polícia, das polícias, né, e do governo do estado diante desse caso. A primeira nota que a gente da imprensa recebeu na manhã de sábado, tinha um texto de praxe, né? Dizia que a operação foi uma operação emergencial, que eles teoricamente teriam recebido informações de uma possível invasão de grupos rivais na comunidade do Santo Amaro, que foram recebidos com tiros e que aí revidaram, enfim. Diante da divulgação dos vídeos e de toda a comoção que aconteceu, mostrando as imagens do momento da festa, do momento da entrada dos policiais, o governo do estado foi obrigado a voltar atrás, né? Porque estava provado ali que não havia troca de tiros, assim como as testemunhas afirmaram. Era uma festa. A mãe mesmo falou ontem, né, durante o protesto, se a polícia não viu as pessoas fantasiadas, as roupas brilhantes de quem estava se apresentando numa quadrilha junina. Então, diante da divulgação dessas imagens que comprovam que a polícia entrou atirando, o governador resolveu afastar os 14 policiais, 12 que participaram da operação, mais o comandante do BOPE e o comandante de operações especiais da Polícia Militar. E hoje de manhã, em uma entrevista para outras emissoras, o secretário de Polícia Militar, Marcelo Mendes, finalmente admitiu o óbvio, que houve uma série de erros nessa ação, que protocolos básicos de inteligência não foram levados em consideração e, principalmente, não houve avaliação de risco e a necessidade de preservação de vidas. Só para a gente encerrar, Thalita, eu queria contar mais uma coisa que aconteceu ontem, que mostra muito qual é a postura das polícias, e aí incluo militar, civil, federal, a postura das polícias com relação aos moradores de favelas e periferias nessas áreas periféricas, né? Durante o protesto, logo assim no início, eu estava acabando de chegar para fazer os registros e tinha acabado de passar um carro que um motorista que jogou o carro para cima dos manifestantes logo no início e, tentando passar, deu 2 tiros para o alto. Os vários motoboys, motociclistas que estavam participando do protesto seguiram esse motorista, interceptaram o carro à frente, conseguiram acionar a polícia militar e o rapaz foi preso, o atirador, e ele era um policial civil, em folga. Então, essa é a postura que as polícias têm, ou entram atirando deliberadamente durante uma festa, uma apresentação cultural que foi feita com recursos da comunidade, dos moradores. Essa era a tônica da fala do Ademar Lucas, né? Ele diz que o Estado só entra para oferecer balas. As atividades culturais que acontecem lá dentro são promovidas pela própria comunidade, e quando entra foi para exterminar mais um. Eles pediram, eram muitos gritos de polícia assassina, governador assassino, e pedidos de respeito para que as pessoas sejam tratadas como seres humanos, né? Vivi, muito obrigada pelas informações, esse panorama completo do que aconteceu no Rio de Janeiro, no Catete, nessa festa junina, e toda a repercussão, viu? Muito obrigada, Vivi, pelas informações. É tudo muito absurdo. A gente está recuperando aqui o momento em que a polícia invade essa festa junina. Tem um vídeo circulando nas redes, a gente não conseguiu trazer aqui para você até agora, mas estamos recuperando, eu já vou trazer, tá bom? Para a gente dar uma olhada. Tá aí, consegue botar para rodar com áudio, por favor? Temos áudio? Esse começo aqui é muito importante. Pode deixar rodando, inclusive, enquanto a gente fala, porque isso é uma festa junina. As pessoas estão dançando, se divertindo e, de repente, a polícia invade atirando. Fica muito claro no vídeo.
e mata, então, dessa forma brutal que a mãe relatou, mata esse jovem de 24 anos. É uma ação de execução, realmente, é prática da Polícia Militar do Rio de Janeiro.